Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia aos servidores e servidoras municipais. Bom dia aos internautas. Estamos iniciando o penúltimo programa do ano de 2020, programa do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim. Hoje, 19 de dezembro, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. Gostaria de cumprimentar o Pedro Igor, que é responsável pela mídia do Sindicec, e o Bandeira, responsável pela técnica. E nessa edição nós vamos apresentar as seguintes manchetes. Novo Fundeb é 100% público. 2021 será um ano de mais lutas por emprego, direitos, saúde e vacina para todos. Análise da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E teremos as nossas notícias sindicais. Mensagem natalina aos servidores e servidoras municipais de Quixeramobim. Que a chegada do Natal traga para nossas vidas o desejo de renascer, a vontade de lutar, a consciência do exercício da cidadania, o anseio por justiça e igualdade social e a união que traz a força para juntos cobrarmos nossos direitos, denunciarmos as mazelas administrativas e a falta de políticas públicas que atendam às necessidades da população, lembrando sempre que unidos somos mais fortes, mais ousados e mais corajosos. Que a luta seja de todos e todas a cada dia, a cada amanhecer. O Sindicec, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, através dos seus diretores, desejam a todos os associados e associadas, aos servidores, servidoras, ouvintes e amigos, um Natal de muita paz e um ano pleno de realizações. A Direção Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, analisou o ano que se encerra, fez um balanço das lutas e elencou as prioridades para o ano que vem. Entre elas, vacina já e para todos. Essa reunião aconteceu por meio remoto nos dias 15 e 16 dessa semana e o objetivo era fazer um balanço do ano e decidir quais as prioridades na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora em 2021. Apesar do agravamento da crise econômica e social provocada pela pandemia do novo coronavírus, da política neoliberal destruidora do governo de Jair Bolsonaro, ex-PSL, os dirigentes avaliam no documento final que a CUT e os sindicatos cumpriram e estão cumprindo um papel importante para a proteção da classe trabalhadora por meio da ação sindical, seja através de campanhas de solidariedade em apoio aos trabalhadores desempregados e à população periférica, negociação coletiva visando a manutenção de direitos, empregos e a segurança e saúde de trabalhadores e trabalhadoras, seja por meio da luta social e política contra todos que querem que as trabalhadoras e os trabalhadores e a população mais pobre paguem com seu trabalho e com suas vidas a conta por toda essa crise. A resolução da direção para 2021, ano em que a crise sanitária e o desgoverno Bolsonaro devem continuar desconstruindo vidas, empregos e renda, prevê que será de muitas lutas. A direção elencou uma série de prioridades para o início do próximo ano. Entre as prioridades estão vacina contra a Covid-19 para todos, defesa do SUS, testagem em massa. Além disso, a luta será contra as demissões, por geração de mais empregos e recuperação de direitos trabalhistas, defesa da indústria, nenhum direito a menos, unificação das campanhas salariais em defesa dos empregos e das conquistas da classe trabalhadora, defesa da Amazônia, reforma agrária e da segurança alimentar, defesa do meio ambiente e anulação das condenações injustas contra o ex-presidente Lula. Outras lutas serão contra a fome e a miséria, em defesa das estatais e dos serviços públicos,
contra as privatizações, a reforma administrativa e o teto de gastos, rumo à greve geral dos servidores públicos das 3 esferas. A resolução também prevê luta contra os racistas e machistas, pela sustentabilidade da vida da população negra e das mulheres, contra a violência racial e de gênero, por autonomia das mulheres e reparação histórica ao povo negro. A resolução política da Direção Nacional da CUT foi o resultado desse debate coletivo, onde aprovou a seguinte resolução política. Primeiro, o ano de 2020 ficará por muito tempo registrado na memória coletiva da humanidade. O planeta já vivia as consequências da maior crise do sistema capitalista mundial, agravada por uma pandemia global de proporções não conhecidas pela atual geração. O resultado é o trágico aprofundamento da situação da classe trabalhadora e dos povos, com adoecimento e morte de milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo, o sistema de relações internacionais também entrou em crise, em função das disputas geopolíticas e da guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que limitou enormemente a conjugação de esforços internacionais para a superação da situação que a humanidade enfrenta. E a falta de cooperação, o negacionismo científico, a desinformação como arma política e a supremacia dos interesses mercantis frente à preservação da vida só fez agravar suas consequências. Nesse cenário, o resultado das eleições dos Estados Unidos, com a derrota de Donald Trump, pode significar um freio à ofensiva da extrema-direita no plano internacional e estímulo à ação dos organismos multilaterais. Mas não temos ilusões. O vitorioso Joe Biden é o legítimo representante do projeto neoliberal e imperialista responsável pela situação política, econômica e social que já vínhamos enfrentando antes da pandemia. Terceiro, na nossa região, a América Latina, o impacto da crise mundial do sistema e da pandemia é brutal, dada a sua histórica condição de quintal do imperialismo dos Estados Unidos. Em outubro de 2020, a CEPAL estimava uma retração de 9,1% do PIB da região, indicando como países mais afetados o Peru, Argentina, Brasil, México e Venezuela. A pior queda em 120 anos traz consigo 44 milhões de desempregados na América Latina, 18 milhões a mais do que em 2019. Apesar desse cenário, o ano de 2020 viu a resistência das massas se expressar na vitória do aprovo no plebiscito no Chile contra a Constituinte, em mobilizações de massa que hoje ocorreu no Peru, na vitória eleitoral do MAS contra os golpistas na Bolívia, que veio somar-se à eleição de Alberto Fernandes na Argentina e da Frente Ampla nas eleições na capital uruguaia, Montevidéu, impondo recuo a governo de direita na região. As eleições de dezembro na Venezuela para a Assembleia Nacional, com a participação de setores da oposição, isolaram o autoproclamado Guaidó, que já tinha perdido seu chefe Trump nos Estados Unidos da Europa. Quarto, a pandemia encontra o Brasil afundado em uma crise econômica, social e política. O governo Bolsonaro adicionou à destruidora política neoliberal os ingredientes do conservadorismo, da ignorância e da intolerância, produzindo mais desigualdade, violência e exclusão social. A condução do país frente à crise sanitária não poderia ter sido pior e nos colocou na terceira colocação entre os países com maior número de casos de Covid-19 e em segundo lugar de morte, ultrapassando as 180 mil vidas perdidas. Quinto, em meio a esse cenário, a CUT e os sindicatos
vem cumprindo um importante papel para a proteção da classe trabalhadora por meio da ação sindical. Essa ação tem se concretizado com campanhas de solidariedade em apoio aos trabalhadores desempregados e à população periférica, através da negociação coletiva visando a manutenção de direitos, empregos e a segurança e saúde de trabalhadores e trabalhadoras e da luta social e política contra todos que querem que os trabalhadores e as trabalhadoras e a população mais pobre paguem com seu trabalho e com suas vidas a conta por toda essa crise. É por isso que a CUT segue lutando por fora Bolsonaro para dar fim a um governo criminoso e genocida e segue pressionando o Congresso a dar início à tramitação de alguns dos mais de 50 pedidos de impeachment que dormem na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Sexto, a CUT projetou o ano de 2020 como um ano de muitas lutas. Ele já se iniciou com uma greve histórica dos petroleiros, com 8 de março de luta das mulheres e com uma greve nacional em defesa da educação e dos serviços públicos, frustrada pelo agravamento da crise sanitária e a greve dos Correios e atos simbólicos presenciais. Em aliança com centrais sindicais e movimentos populares, produzimos um conjunto de propostas para enfrentamento à pandemia, sistematizadas em nossa plataforma emergencial, apontando ações tanto em relação a questões sanitárias quanto aos desafios econômicos e sociais. Pressionamos o Congresso Nacional pela criação do auxílio emergencial e de programa de proteção ao emprego, obtendo vitórias sobre a perversidade do governo federal que pretendia suspender contratos sem a manutenção de salários e pagar apenas R$ 200 pelo auxílio emergencial. Sétimo, apesar da pandemia, o ano foi de muita luta e resistência. Aprendemos novas formas de articulação e mobilização, utilizando a internet, as redes sociais e as manifestações simbólicas. Realizamos um ato unificado histórico do 1º de maio, com a audiência de milhões de pessoas pela TV, rádio e internet. Foram centenas de ações virtuais, buscando alertar e mobilizar a população e os trabalhadores sobre a gravidade da pandemia e a continuidade dos ataques ao direito dos trabalhadores e às conquistas do povo brasileiro. Resistimos à sanha privatista, retardando privatizações e obtivemos uma importante vitória em favor da educação com a aprovação do Fundeb permanente. Na regulamentação, a pressão é para garantir a destinação dos recursos para a educação pública. Oitavo, apesar de toda essa luta em condições adversas, não foi possível impedir a destruição dos empregos e salários que está em curso. Para 2021, a CUT retomará sua forte presença nos locais de trabalho e em interações virtuais com a base. Suas ações presenciais nas ruas sempre que possível e tomando os cuidados que a situação continuará a exigir, mesmo que haja testagem em massa e vacinação para todos. 9. Reforçamos muito a dinâmica interna da CUT, apesar da nossa direção executiva e secretariado, e fortalecemos nossas alianças com os movimentos populares através das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com o conjunto do movimento sindical a partir do fórum das centrais e com a sociedade civil organizada, tanto por meio das campanhas Fora Bolsonaro, como também da campanha Brasil pela Democracia. 10º, esse ano também foi um ano de muitas perdas humanas para a CUT e para o movimento sindical, assim como para milhões de famílias em todo o Brasil. Perdemos 2 de nossos ex-presidentes, João Felício e o Kidjela Jacobson. Em nome deles, homenageamos todos os trabalhadores e trabalhadoras que tombaram em 2020. 11º, a CUT produziu sua plataforma para as eleições municipais e apresentou para candidatos e candidatas em todo o Brasil.
Centenas de sindicalistas disputaram as eleições buscando representar os interesses dos trabalhadores e muitos obtiveram vitórias. Nosso balanço das eleições identifica uma estabilização em baixa das forças progressistas no país. Vimos uma reacomodação de forças entre frações da direita neoliberal e uma aparente dispersão das forças bolsonaristas da extrema-direita, o que não significa fraqueza. Vide as recentes avaliações do governo. E as perspectivas para 2021. 12º, o cenário internacional e brasileiro para 2021 é de continuidade e aprofundamento das crises econômica, social e sanitária, com a elevação do desemprego, das desigualdades, da fome e da miséria. A retomada econômica dos países, mesmo naqueles que já demonstraram maior controle sobre a pandemia, tem sido lenta e incapaz de recuperar o tempo perdido. Enquanto a população começa a ser vacinada na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil vivemos semanas de crescimento descontrolado do número de casos e de mortes pela Covid-19. O país colhe frutos da incompetência e falta de planejamento do governo Bolsonaro. Não há perspectiva concreta de quando a vacina chegará ao Brasil nas quantidades necessárias para imunizar toda a população. O fim iminente do auxílio emergencial, com a afirmação do Ministério da Economia e do presidente da Câmara de que não é necessária solução de continuidade, colocará milhões de famílias em situação de desespero a partir de janeiro. 13º, a direita neoliberal e bolsonarista tem uma agenda econômica unitária. Enxergam a tragédia brasileira como oportunidade para passar a boiada. Isso significa liquidar empresas públicas, estratégicas e lucrativas, liberalizar ainda mais a exploração predatória da Amazônia e dos recursos naturais, destruir políticas públicas por meio da manutenção de um criminoso teto nos gastos sociais, a emenda constitucional a 95, e de uma reforma administrativa que vai destruir os serviços públicos e renovar as mentiras da reforma trabalhista para regulamentar formas ainda mais precárias de exploração do trabalho. Tudo isso sustentado no mito da austeridade e do ajuste fiscal para atender os interesses de investidores em detrimento do povo. 14º, diante desse cenário aterrador, a tarefa central da CUT, como a maior central sindical brasileira, é a organização dos trabalhadores em defesa da vida, dos direitos e da democracia. É nossa tarefa derrotar Bolsonaro e o projeto neoliberal de destruição e subordinação nacional que só produz desigualdade, exploração e morte para toda a classe trabalhadora. Para que tenhamos sucesso nessa missão, definimos 3 linhas de ação combinadas. A organização sindical. A primeira é a continuidade do processo de atualização do projeto político e organizativo do sindicalismo da CUT. Os sindicatos resistiram durante a pandemia, suas funções e importância se destacaram, assim como seus limites de organização e representação de uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea e precarizada. É preciso dar continuidade e consequência às resoluções do 13º CONCUT no campo da organização sindical, superando a acomodação e as resistências internas, assim como as tentativas de destruição do movimento sindical para que a classe trabalhadora tenha a unidade, a organização e a força política e social necessária para pôr fim ao governo Bolsonaro. Unidade das forças. A segunda é da continuidade dos esforços para fortalecer e organizar a unidade das forças democráticas e populares em torno da luta por fora Bolsonaro, que deverá conectar o conjunto das lutas sindicais e populares de 2021. Esse campo deve se expressar com nitidez para a sociedade através de uma plataforma coerente com os interesses da maioria da população e construir-se em aliança com os partidos progressistas como projeto de poder e desenvolvimento alternativo ao das classes dominantes. A CUT tem plena consciência de que sozinha não será capaz
de enfrentar a gravidade do projeto de destruição da classe trabalhadora em curso. Somos parte das forças democráticas populares brasileiras alinhadas para derrotar o projeto autoritário representado por Bolsonaro e pela direita neoliberal. A ruptura da ordem democrática em 2016 foi agravada com a prisão injusta de Lula e com o impedimento da sua candidatura presidencial em 2018, por meio de uma farsa judicial que fica mais exposta e nítida a cada dia. A luta pela anulação dos processos contra Lula se combina com a denúncia dos crimes de lesa pátria e de ataque à economia nacional, praticadas pela Operação Lava Jato. Lula continua sendo o maior líder dos setores democráticos e populares do país. É ele que tem as melhores condições de unificar e liderar o campo progressista e os setores populares para que o país retome um caminho de desenvolvimento e inclusão social. A história brasileira contada pelas elites busca uniformizar um povo e uma sociedade que é diversa e desigual. Os lugares sociais de classe, raça e gênero moldaram a história do nosso país em um momento de grave crise social, de crescimento da violência racial contra as mulheres e LGBT. Mas essas diferenças extravasam e explodem na forma de conflito e luta social. A questão racial e do machismo não são mais debates setoriais e fazem parte do centro da agenda do sindicalismo, que se identifica como os verdadeiros anseios de sua base por igualdade, liberdade e democracia. A crise que enfrentamos é global. Seu caráter internacional tornou-se ainda mais nítido a partir da pandemia, assim como afirmamos a necessidade de unidade nas lutas e nas alternativas no plano nacional. Afirmamos o compromisso da CUT com a convergência das lutas no plano internacional pela democracia contra o imperialismo e o neoliberalismo, em especial junto aos povos da América Latina. No momento de defensiva e resistência da classe trabalhadora, são as batalhas que nos escolhem. Somos parte da classe e travamos as lutas para superar seus desafios mais urgentes e mais dramáticos. Por isso, elencamos as seguintes prioridades de luta para o início de 2021. Primeiro, vacina para todos já. Em defesa do SUS e da inteligência sanitária brasileira, é preciso recursos, testagem e vacinação em massa. Segundo, nenhuma demissão por mais e melhores empregos. É preciso garantir e recuperar os direitos trabalhistas e apontar em direção a um projeto de desenvolvimento que favoreça a indústria, a produção nacional, a defesa do meio ambiente e a inclusão social. Terceiro, defesa da indústria em ações pela retomada do desenvolvimento industrial e tecnológico, fortalecimento da organização setorial, visando gerar e preservar empregos e participar da construção de um modelo de reindustrialização, garantindo a preservação do meio ambiente sob a ótica dos trabalhadores e trabalhadoras. Quarto, contra a fome e a miséria, pela manutenção do auxílio emergencial e dos programas de proteção do emprego e da renda, pela retomada das políticas de incentivo à agricultura familiar e à produção de alimentos, pela formação de estoques públicos, pela redução do preço dos alimentos. Quinto, em defesa das estatais e dos serviços públicos, contra as privatizações, a reforma administrativa e o teto de gastos, rumo à greve geral dos servidores públicos das 3 esferas. 6. Racistas, machistas não passarão, pela sustentabilidade da vida da população negra e das mulheres, contra a violência racial e de gênero, por autonomia das mulheres e reparação histórica ao povo negro. 7. Nenhum direito a menos. Unificar as campanhas salariais em defesa dos empregos e das conquistas da classe trabalhadora. 8. Anula a STF. Lula livre com todos os seus direitos políticos, por justiça e democracia para todos e para Lula. 9. Em defesa do meio ambiente. Resistiremos junto aos povos do campo, das florestas e das águas, à destruição das políticas ambientais de promoção da produção sustentável. Defendemos uma transição ecológica justa e democrática, com valorização e proteção dos trabalhadores do campo
e da cidade. 10. Defesa da Amazônia, reforma agrária e da segurança alimentar, defender um projeto de desenvolvimento sustentável, destacando a Amazônia, onde a bioeconomia, terra, água e energia como bens coletivos ganham relevância, assim como a luta contra a contaminação por agrotóxicos e sua indiscriminada liberação e pela soberania e segurança alimentar. São Paulo, 16 de dezembro de 2020. A gente fez questão de ler esse documento porque a CUT, sendo a Central Única dos Trabalhadores, né, a maior central da América Latina, ela fez assim uma análise de conjuntura, né, trazendo para a gente os prejuízos e coloca também sugestões, anuncia, tem perspectivas, né? E uma delas é combater esse governo onde, na verdade, está acabando com o direito das classes trabalhadoras e que deixando o país mais pobre, a classe trabalhadora mais pobre, né? O poder de compra da classe trabalhadora cada dia reduz com essa inflação galopante. Então, é combater esse projeto neoliberal. Esse governo é o governo dos ricos e a classe trabalhadora, como tem a campanha da FETANCE, precisa se levantar e agir, né? Levantar e lutar, porque a gente está vivendo tempos difíceis, mas que nós sabemos que a maior riqueza de um país é o seu povo, e o povo não pode ficar omisso e vendo as coisas acontecerem sem querer participar. O Sindicato Quixeramobim existe, né? E a gente tem como instrumento de luta o sindicato, onde a gente precisa barrar certas iniciativas dos governos, inclusive os nossos governos municipais. No próximo programa, quem vai apresentar é o presidente do sindicato, o professor Valires, onde com certeza ele vai fazer um resgate, né, do que aconteceu em 2020 e quais são a nossa pauta, a nossa campanha salarial para 2021. E a gente, a cada programa, convida você, servidor, você, servidora, para fazer parte dessa luta, que é a sua luta, que é o seu destino, que é a sua sobrevivência, né, que está em jogo. No finalzinho desse ano, a gente conseguiu barrar a reforma administrativa, onde tirava de você, servidor, mais 3% do seu salário. Nós sabemos que existem outras formas de fazer essa reforma, mas não tirando de quem não tem. A gente sabe que nós precisamos nos organizar, porque o que eles dizem é que é lei, tem que ser cumprida, mas nós sabemos que tem muitas leis que favorecem a classe trabalhadora e que elas não são cumpridas. A exemplo da lei do piso, onde garante que o professor aposentado também tenha reajustado os seus salários, e nós sabemos que está com 12 anos que isso não acontece em Quixeramobim. Os salários cada vez mais achatados, porque Quixeramobim não tem nem coragem de implantar um calendário de pagamento. O servidor não sabe nem quando é que recebe seu dinheiro. Então, assim, a demanda, servidores, é grande, a pauta é extensa, e nós temos no próximo ano um novo governo municipal, né? Uma Câmara também que conseguiu se renovar, né? Ao pouco, mas conseguiu. E a gente sabe que o servidor precisa ter um pé no seu trabalho e um pé no sindicato. Não pode ficar apenas envolvido no trabalho, porque nós sabemos que a desconstrução de direitos são grandes e nós não podemos achar isso normal. É lei, tem que cumprir. Não, tem outros meios de cumprir essa lei. Por que que não cumpre as leis que favorecem aos servidores? Então é isso, a luta continua. E nós avisamos aos servidores filiados que o recesso do sindicato será de 24 de dezembro a 3 de janeiro de 2021, retornando assim às nossas atividades no dia 4. Lembrando que até o dia 23 desse mês estamos atendendo via online pelo Zap
9723 3133. 9723 3133. E nós avisamos aos aposentados e pensionistas que a segunda metade do 10º está sendo pago hoje. Isso a gente está avisando porque sabemos que é oficial. Em relação aos servidores da Secretaria da Saúde, eu acredito que também está sendo pago hoje, mas até ontem à tarde, que a gente grava o programa um dia antes, ainda não tivemos essa resposta oficialmente, mas acredito que amanhã é 20 e pela lei não pode passar do dia 20, né? Eu acredito que também está sendo pago hoje. E no mais é agradecer a audiência e já convidando vocês para nos assistir no próximo sábado. Até lá, um abraço a todos e a todas.